Quando você vê... You're thinking! Quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 15 de abril, vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois lentos, como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? O Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos, carregados de tristes pensamentos, não imaginavam que aquele desconhecido fosse precisamente o seu mestre. Já ressuscitado, mas sentiam arder o seu íntimo, quando ele lhes falava,
explicando as Escrituras à luz da palavra, ia dissipando a dureza do seu coração e abria-lhes os olhos. O ícone dos discípulos de Emaús presta-se bem para nortear um longo caminho das nossas dúvidas, inquietações e, às vezes, amargas desilusões. O divino viajante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir, com a interpretação das Escrituras, na compreensão dos mistérios de Deus, quando o encontro se torna pleno. A luz da palavra segue-se a luz que brota do pão da vida, pelo qual Cristo cumpre de modo supremo a sua promessa de estar conosco todos os dias, até o fim do mundo. O Papa Bento XVI explica que o anúncio da ressurreição do Senhor ilumina nossas zonas escuras do mundo em que vivemos. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do nosso companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país, neste mundo, que desconheça os fatos cruéis da semana passada, da Semana Santa. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim continuam inconsoláveis e reclamam: ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Que voz é esta? Os dois a conhecem, soa-lhes tão familiar. Embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida, o coração se abre, se dilata, começa a arder no peito. Ninguém jamais falou como este homem, responderam até os guardas tempos atrás. Encarregados de prender Jesus, nem estes homens rudes conseguiram resistir às suas palavras e vão compreendendo no partir do pão que Cristo está vivo. Deus abençoe a todos. Muita coisa boa para contar no Brasil, né, filha? Who scored a touchdown? The wide receiver number 88. Aquele momento em que você se dá conta que sua filha já está falando inglês. No CCAA, seu filho aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, seu filho is speaking.